Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente fazer a correção dos nossos exercícios sobre o vocativo, tá? Lá no caderno de atividades, da página 33 até a página 36, ok? Então, vamos lá, nos organizando com o nosso material. Como nós tínhamos conversado na aula anterior, o vocativo ele é um termo acessório da oração, ou seja, ele não precisa necessariamente aparecer para que a oração tenha um sentido completo, né? Então, ele é um termo que não é, digamos, essencial, né? Ele é acessório, ele aparece, dá um sentido, digamos assim, complementar para a oração, mas ele não necessariamente precisa aparecer em todas as frases para que ela tenha sentido, ok? Então, quando nós utilizamos o vocativo, além de algumas regras, né? Existem as regrinhas de pontuação. Como eu conversei com vocês na aula anterior, o vocativo ele nunca está sozinho. Então, ele vem sempre acompanhado de vírgulas, independente da posição em que ele esteja na frase, tá bom? O vocativo nada mais é do que um chamamento. É uma forma de chamar a atenção do nosso interlocutor, né? Então, ele chama a atenção da pessoa com quem eu estou falando ou a quem eu estou me dirigindo, ok? Então, vocês tinham aqui alguns exercícios, né? Vocês tinham que ler um texto no exercício número 1 e tinham uma frase, né? Lá na letra A, em que a mulher diz assim: a mulher telefona para o marido, né? Daí tem a pontuação em que vai indicar a fala direta dela, que são os 2 pontos e o travessão. E ela fala: querido, tem uma notícia má e outra boa. Então, ele pergunta, nesta frase, qual é o vocativo? Então, qual é a palavra, qual é a expressão que está sendo utilizada para chamar a atenção do interlocutor nessa conversa? Então, o vocativo, nesse caso, é a palavra querido, ok? Aqui ele pergunta na letra B, como pode ser classificado o adjunto adverbial direitinho? Então, essa palavra, ela é adjunto adverbial porque ela vem junto com o verbo, ela vem para adicionar sentido ao verbo, nesse caso aqui ao verbo funcionar, certo? Então, funcionar de que forma? Como ocorreu esse funcionamento? Esse funcionamento ocorreu de forma direita, né? Direitinho, tá funcionando direitinho. Então, nós dizemos que esta palavra direitinho, como ela está acompanhando um verbo, está adicionando sentido para essa ação, por isso que ela é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de quê? Adjunto adverbial de modo, tá? Então, ele está dizendo de que forma foi feita a ação. Foi feita a ação de forma correta. De que forma ocorreu essa ação? Corretamente, no caso ali, direitinho, ok? Letra C. Qual é o elemento implícito, subentendido, que causa o efeito de humor nessa piada? Então, qual é o fato, qual é o elemento que não está escrito, que não é falado, mas que está presente e que causa esse efeito de humor, né? O efeito de humor, ele é causado por uma quebra de expectativa, que nesse caso foi o quê? Está subentendido que a má notícia, ou seja, que a mulher bateu o carro, né? Então, ela não fala que bateu o carro. Ela fala apenas da questão de que o airbag está funcionando de forma correta, né? Então, ele diz que, quando ele diz que ele só quer a notícia boa, ela fala que o airbag está funcionando, tá? Mas a gente sabe que para ocorrer o acionamento do airbag, tem que haver uma pancada, né? E geralmente a pancada é ocasionada por um acidente de trânsito, né? Por uma batida que a gente fala. Então, o elemento subentendido aí é o acidente que ocorreu, né? E que ela, digamos que ela queria contar e por isso deu o efeito de humor na piada, ok? Então, aqui, qual é a resposta correta com relação à pontuação do vocativo, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, na letra C, que é proibida a vírgula para separar o vocativo, que a utilização da vírgula é facultativa, ou seja, eu decido, né? Eu posso decidir se coloco ou não. E quando ela está dizendo que ela é obrigatória. Nós sabemos, como eu comentei anteriormente, na aula anterior também, que o vocativo ele precisa necessariamente vir acompanhado de vírgula. Então, a vírgula é obrigatória para separar esse termo do restante da oração.
ok? Vocês tinham uma tirinha aqui, né? Aí a gente conversou, inclusive, na aula anterior, um pouquinho sobre o clichê, que o clichê é esse conceito, muitas vezes pré-concebido e também preconceituoso sobre algum tipo de profissão, algum tipo de função, digamos assim, ok? Então, ele pedia para que a gente colocasse qual era o clichê que poderia ser percebido no primeiro quadrinho, ou seja, qual era a ideia pré-concebida da mãe, que é a mãe que está sendo retratada no primeiro quadrinho, né? Qual era o clichê? Que ideia que eu tenho quando eu penso em mãe, digamos assim, uma ideia coletiva, certo? Que a mãe é representada em uma cozinha como se esse fosse o papel de toda mãe, ou que esse fosse apenas, digamos assim, o único papel dela, ok? Então, esse é o clichê presente no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, qual é o clichê que está presente? Qual é a ideia pré-concebida que eu tenho a respeito do pai? Porque é o pai que está sendo representado no segundo quadrinho. Então, o pai é representado sentado no sofá, lendo um jornal, como se todos os pais fizessem isso e ainda em oposição ao papel da mãe, por exemplo, né? Então, enquanto a mãe está lá preocupada, enfim, com os afazeres domésticos, né? Porque ela está cozinhando, ela está na cozinha, o pai, em contrapartida, está o quê? Está descansando, né? Então, isso é isso que dá a ideia de clichê. Essa ideia pré-concebida, essa ideia, digamos, enraizada muitas vezes pela própria sociedade, né? Qual é a ideia que é expressa no terceiro quadrinho? No terceiro quadrinho nós temos aí a ideia dos sábios, né? Qual é o clichê, qual é a ideia pré-concebida que eu tenho a respeito de pessoas sábias, né? De pessoas que têm uma inteligência, desculpe, que têm uma inteligência muito desenvolvida, né? Então ele coloca aqui. Os sábios são representados lendo livros, né, a fonte aí do conhecimento, e com a mão sob o queixo em atitude pensativa. Quando a gente imagina, quando a gente vê em livros, enfim, gravuras, né, sobre os pensadores, inclusive tem uma gravura, né, tem uma estátua que chama O Pensador, que remete a essa questão dos sábios, né? Então esse seria o clichê presente no terceiro quadrinho a respeito dos sábios, lendo livros, que seria a fonte do conhecimento, e em atitude contemplativa, né? Pensando, refletindo sobre aquilo que ele já sabe e aquilo que ele não sabe também, tá? No exercício número 4, quais são os vocativos empregados nesse texto? Então, quais são os chamamentos que eu tenho nos quadrinhos? Né? De que forma que eu chamo a atenção dos meus interlocutores em cada um. Então, no primeiro quadrinho, o menino está se dirigindo à mãe, então ele chama ela. Então, o vocativo é mãe. No segundo quadrinho, pai. No terceiro, sábios do templo. E no último, garoto idiota. Porque é a forma com que cada personagem se dirige ou chama a atenção do interlocutor na hora da fala. Né? Então, essa é a função aí do vocativo e para que vocês conseguissem identificar em cada quadrinho, ok? Vocês tinham aqui, então, uma frase, né, que foi retirada da tirinha, que é: pai, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Aí, ele colocou aqui. Em qual reescrita, desculpe, em qual reescrita dessa frase, considerando a posição do vocativo e a pontuação, ela ficaria de forma correta, né? Qual seria a forma correta dessa posição do vocativo quanto à utilização da frase? Então, veja que para a frase ficar correta, eu preciso colocar aí, analisar onde está o clichê e se a pontuação foi empregada de forma correta, tá? Então, nós sabemos aqui que nessa frase o vocativo é a palavra pai, certo? E nós, sabendo disso, nós analisamos que, por ele estar ali, o que eu preciso ter junto com esse vocativo? A vírgula, tá correta, tá? Vejam que aqui o vocativo está no meio da frase. Então, quando o vocativo ele vem no meio da frase, ele precisa estar entre vírgulas.
O que não acontece aqui. Eu tenho vírgula só anteriormente, a ele não tenho depois, então não está correto, né? Ele foi colocado de forma correta no meio da frase, mas ele não foi pontuado de forma correta. E na alternativa da letra C, ele foi colocado de forma correta, porque é uma das posições possíveis dentro da frase, né? E foi pontuado também de forma correta, porque eu tenho uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, as alternativas corretas é a letra A e a letra C, certo? Então, vamos para o exercício lá da página 38. Nós tínhamos um trecho de um livro, né? Para que a gente lesse aí, e vocês precisavam colocar a pontuação, tá? Colocar a pontuação de forma correta quando necessário. Então, após o trecho todos os dias, é necessário que seja colocado uma vírgula. Aqui, depois de Lucas, não. Depois da palavrinha eu, aqui nessa fala, também não. Depois do um dia, sim. Aí aqui, seu Lucas, vírgula. Nas outras duas alternativas não se coloca. Na próxima fala, hora, vírgula, menino, vírgula. Vejam que aqui, por que eu tenho vírgula entre anteriormente e depois? Porque o menino aqui é o vocativo, né? Então, por isso que eu preciso ter uma vírgula antes e uma vírgula depois, tá? E aqui na última, eu tenho uma vírgula antes da palavra menino, porque a palavra menino está no final da minha frase e ela sendo vocativo, isso se faz necessário obrigatoriamente, ok? Aqui, no exercício número 7, vocês precisavam reescrever a frase 2 vezes, colocando o vocativo em lugares diferentes, certo? Por quê? Vocês precisavam inserir um vocativo primeiro, né? E colocar esse vocativo em lugares diferentes, né? Então, vocês precisavam, assim, chamar a atenção do interlocutor de vocês, se fosse ele qual fosse, né? Eu poderia colocar um nome, poderia colocar mamãe, papai, pessoal, né? Dependendo do interlocutor a quem eu estava me dirigindo falando aquela frase, era o que eu ia escrever ali, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, pessoal, o livro de RPG é dividido em livro de regras, livro de mundos e suplementos. Então, esse pessoal é o meu vocativo. Então, eu vou ter que se eu colocar ele no início com vírgula, no meio entre vírgulas, no final com vírgulas. Com vírgula, desculpe, né? Então, era isso que vocês tinham que levar em consideração. Primeiro, escolher um vocativo para utilizar nessa frase, né? E depois escolher uma posição para esse vocativo. Lembrando que ele precisa sempre estar acompanhado de vírgulas, no início, no meio e no final, tá? Então, eu não tenho, digamos assim, como saber, como tentar dizer assim, tá errado o que vocês fizeram, até porque são N possibilidades aí, né, de vocativos que vocês poderiam colocar. A única coisa que vocês teriam que tomar bastante cuidado é quanto à posição que vocês iriam colocar esse vocativo e a utilização obrigatória da vírgula, tá bom? Na letra B também. Na letra B também vocês iriam colocar um vocativo, inserir um vocativo e prestar atenção na questão do uso da vírgula, tá bom? O exercício número 8, então, ele quer saber em qual dessas frases o termo aqui que está grifado pode ser considerado vocativo, né? Então, veja que eu tenho aqui, ó, frase número 1. Marta Soares falou com seus sócios. Neste caso aqui, Marta Soares não é vocativo. Marta Soares é o sujeito da minha frase, certo? Aqui na letra B, a jornalista Marta Soares produziu uma excelente reportagem sobre o perigo das drogas. Quem produziu? A jornalista Marta Soares. Então, esse termo aqui que está sublinhado, no caso o nome dela, também faz parte do sujeito. Aqui, por favor, entreguem esse documento a Marta Soares. Então, a quem vai ser entregue?
vai ser entregue a Marta Soares, tá? Então, ela também não é vocativo, ela é objeto direto aqui, certo? Então, sobrou-nos qual alternativa? Alternativa 2, Marta Soares, por favor, entre. Né? Então, eu estou me dirigindo ao meu interlocutor, chamando a atenção dele. Então, a única alternativa em que a palavra, né, o nome ali, Marta Soares, é vocativo, é na número 2. Certo, gente? Vamos adiante, então. Ok? Então, com esse exercício número 8, nós encerramos a correção nas nossas atividades no caderno de atividades, certo? Então, na nossa próxima aula, eu farei um apanhado geral de todos os conteúdos estudados durante as nossas aulas, tá? Então, eu já preparei aí uma aula bem dinâmica, podem ficar tranquilos que não será longa, tá bom? Uma revisãozinha não, né? Uma revisão rápida de tudo que a gente viu até agora, tá bom? Então, fiquem bem e até a nossa próxima aula.